Olá pessoal, iniciaremos agora um novo estudo acerca da Idade Moderna em volta da obra do filósofo Etienne La Boétie chamada O Discurso da Servidão Voluntária. Essa temática traz para todos nós um entendimento amplo e complexo de como foi justamente a ruptura da Idade Medieval do feudalismo para com a transição da Idade Moderna. A obra do Etienne, que quando escreveu esse tratado, ele tinha de 15 para 16 anos, né, e também faleceu muito cedo, né, faleceu antes dos 40 anos de idade. Uma grande mente, uma obra escrita nos anos 1552, basicamente do século XVI, obra que iria ser considerada por muitos historiadores como uma análise atemporal e que iria trazer fortes contribuições também para os tempos contemporâneos. A obra do La Boétie, O Discurso da Servidão Voluntária, torna-se uma das obras fundamentais de entendimento do mundo de uma maneira extremamente expansiva. Essa obra ela traz um recorte fundamental naquilo que muitos pensadores, idealistas, muitos antropólogos, sociólogos, filósofos condensam, né, e valorizam, porque é uma obra transcendental. Dentro da historiografia, dentro do que foi produzido aos moldes do pensamento iluminista, sabemos nós que no recurso do pensamento, dentro dos tratados que a filosofia ela vem se portando no decorrer dos tempos, podemos enxergar na obra do Etienne La Boétie uma grande contribuição para o entendimento do homem enquanto peça fundamental de análise dentro da sociedade, dentro do que ele promoveu nas conjunturas das revoluções e, eventualmente, das transformações que, originalmente, iriam trazer para todos nós uma fuga dos moldes do que iria dimensionar o período da Idade Média, né, como já foi discutido em aulas passadas, em outros encontros. Durante a Idade Média, né, pós-queda do Império Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, assim como instituição suprema, soberana, as perspectivas de instituição de Deus, né, era ela que eventualmente traria a ideia do perdão, a ideia da absolvição, da cura, do livramento. A Igreja Católica ela conduzia, né, os fiéis dentro de uma conjuntura dos leigos, né, haja vista que a Igreja era a instituição que detinha essa estrutura de utilizar o certo e o errado dentro de uma conjuntura e proporção maior de fazer o homem sentir-se, né, essa peça também de utensílio para com os desígnios da Igreja. Então, por ela a gente conheceu, né, o Tribunal do Santo Ofício, a fogueira da Inquisição, conheceu o poder do clero entre bispos, entre o Papa, entre os padres. Dentro do mundo medieval não existe feudalismo sem estar alinhado com a estrutura do que a Igreja iria compor em nível de estrutura dominante. Né? Controlava os hábitos, a conduta, os rituais, né? Ou seja, a própria utilização da missa como simbologia do cuidado, do zelo e principalmente da devoção dos fiéis aos domingos, entre uma estrutura onde os padres falavam em latim, né, de costas para o povo, a venda de indulgências, a venda dos terrenos no céu, a venda da graça, da cura, da absolvição dos pecados. Tudo isso era uma condicionante muito forte, né,
e determinante dentro do que promoveria essa simbologia da Igreja Católica. Eventualmente, ao lado da igreja, você tem o senhor feudal, que nesse período da obra do Etienne, né, ele não era mais senhor, ele já ascenderia para aquilo que a Idade Média chamará de suzerano, ou o rei. Porém, na Idade Média, né, o senhor era o detentor da fonte maior de riqueza, que seria a terra. E era através da terra que se loteava os feudos, e cada família eventualmente tinha o seu território para justamente fazer ali a sua produção. A cada loteamento você tinha a divisão de 4 terrenos, e cada terreno, né, os 3 terrenos eram produzidos algum tipo de agricultura, algum tipo de meio produtivo, e o 4º terreno era o terreno que descansava dentro de uma estrutura arcaica de produção agrícola, né? Então quem tinha feijão trocava com quem tinha milho, quem tinha arroz trocava com quem tinha soja, imaginemos. Quem tinha cereais trocava com quem tinha leite, carne. E dentro dessa estrutura, né, de trocas e tudo, 50% era originalmente destinado ao Senhor. 25% era destinado como pagamento do dízimo à Igreja Católica. E 25% ficava com aquela família, que eventualmente teria que plantar ou, eventualmente, né, fazer as trocas dentro do próprio feudo, porque a unidade real de comercialização estava destinado à circunstância da terra. Posteriormente é que a gente vai ter a chegada dos feirantes, né, conhecido como burgos, e a partir dali se estenderia o que a gente conhece, né, por estrutura comercial. Ou seja, os feirantes trariam, né, para várias regiões uma circunstância bem apropriada de trazer materiais em um determinado período da semana, e aqueles produtos que eram produzidos dentro do feudo eram trocados por produtos que eram trazidos por esses feirantes, instrumentos, né, de material agrícola, artesanato, dentre outras condicionantes, ervas, e enfim. O comércio era bem dinamizado dentro do que os feudos iriam propiciar, né, no surgimento dos burgos, tendo aí, em tempos depois, a eventual troca, né, do produto de unidade de valor, que deixaria de ser originalmente de forma consolidada a terra, para a moeda, né, que retornaria como simbologia maior daquilo que seria a unidade de troca. No lugar de trocar agora produto por produto, se troca produto por moeda. Eventualmente, né, a circunstância monetária traria aí a consolidação do que viria a ser o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Originalmente, né, expandindo aquilo que viria a ser, tempos depois, principalmente com a Revolução Industrial na Inglaterra, né, pós a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, a Revolução Industrial consolidaria o capitalismo como uma circunstância, né, de entendimento da sociedade aos moldes da produção, do comércio, como também, né, a denominação do que viria a ser o proletário, do que viria a ser a circunstância de patrão, trabalhador, né, a ideia da burguesia, os meios de produção. E a partir dessa condição da própria sociedade industrial é que vai surgir uma nova disciplina, né, uma nova ciência dentro da história, com fortes traços da filosofia, originalmente, né, entendida por Karl Marx, por Emile Durkheim, por Max Weber e também por Augusto Comte, né, os primórdios da disciplina que nós conhecemos e valorizamos tanto, chamada a sociologia. Então esse entendimento, né, essa transição, esse cenário, ele acaba sendo uma prospecção muito forte do que viria a ser a análise no século XVI do Etienne, principalmente quando ele vai discutir a conjuntura do que seria a sociedade servil, né, ou o discurso da servidão voluntária. Etienne faz, e é interesse da nossa disciplina,
fazer aqui pontuações em cada encontro acerca do que seria, né, as grandes contribuições que o renascimento cultural, a reforma e a contra-reforma da Igreja Católica e posteriormente, né, o que viria a contribuir à filosofia dentro do linguajar dos filósofos iluministas, né? E esse tema, concomitante com a obra do Etienne, a perspectiva iluminista, ela traria de uma forma bastante contundente, bastante direta, bastante avassaladora. Essa ruptura ela se daria dos moldes da igreja, dos senhores feudais e principalmente, né, dos governos, aos moldes do que iria ou viria a ser a ideia de liberdade, lealdade, fraternidade, né, e principalmente igualdade. Ou seja, as ideias, né, que viriam a ser a grande torre, né, o grande emblema da Revolução Francesa, nos anos de 1789, né, lá quando a Revolução Francesa ela consolida, né, a era das revoluções como a grande busca, né, dos sentidos filosóficos, assim como foi na Inglaterra, né, o primeiro país a dinamizar a ideia das revoluções dentro do seu território, né. Posteriormente vieram a França e eventualmente, né, as ideias iluministas ganhariam, né, território para outros lugares, outros continentes, né, como também a própria independência dos Estados Unidos, quando acontecerá a Guerra de Secessão e eventualmente iria desvincular o seu domínio, né, principalmente do que estenderia os ingleses na formação do território dos Estados Unidos. Mas isso é uma outra discussão para um eventual momento específico da nossa fala. Então, assim, o que o Etienne ele vem trazer para nós nessa contribuição? O livro Discurso da Servidão Voluntária, ele narra toda uma circunstância de decolagem, né, de processo e fuga do homem desse cenário, né, esse cenário de dependência, porque assim como ensinaram os iluministas, a ideia de sociedade ela viria por uma circunstância maior de liberdade. Ou seja, a sociedade ela não existirá se ela não for livre. E a liberdade em si, ela só é acometida, ela só é dinamizada, ela só é ofertada a partir do momento que o homem ele passe a ser personagem e sujeito do seu tempo. Ele se encontra dentro de uma condição de autonomia para, de certa forma, traçar o seu destino mediante aquela possibilidade real que a ciência viria a debruçar dentro da fuga do pensamento tradicional, dentro do pensamento que era pronto, preparado, as verdades absolutas, e o conhecimento que era oriundo unicamente de uma frente que seria a Igreja Católica. Ou seja, o único conhecimento válido, extremamente importante, seria o pensamento oriundo do que o clero diria para a sociedade. Então, como a gente já percebe, né, no decorrer dos tempos, né, principalmente com os ideais iluministas e anteriormente com a própria provocação dos renascentistas no estudo do corpo, né, na perspectiva da anatomia, na conjuntura de entender a arte, o humanismo, dentro de uma esfera real do que viria a ser a transição gloriosa, do entendimento do homem como elemento do meio. E esse homem dotado de sapiência, dotado de análise, dotado de crítica, de reflexão, de questionamento, de dúvida dos porquês, aí a gente remete, né, ao que os gregos nos dariam lá com os pré-socráticos, né, com Platão, com Aristóteles, com Tales de Mileto, com Sócrates, com as escolas helenísticas, né, lá com os epicuristas, com os estoicos,
com o cinismo, né? Eventualmente a gente tem, dentro dessa condição de entendimento maior, que para acontecer a análise dos iluministas é preciso identificar várias correntes que com o tempo elas foram sendo trazidas para uma dimensão real e maior do que viria a ser o homem livre ou o homem feliz, né? Ou seja, a eudaimonia, que seria o termo clássico que os gregos utilizariam para a expressão felicidade, a eudaimonia ela passaria a ser uma ideia de felicidade ou bem-estar coletivo, porque não existe felicidade de forma individual, e ela só passaria a ser uma evidência maior, concreta, real, a partir do momento que o homem entendesse que seus esforços eles seriam coletivos e toda a sua conjuntura de entendimento enquanto ser social, ela passaria a ser uma ideia de estar com o outro, né? Se a gente for discutir os termos gregos, os termos filosóficos, ou as evidências reais da virtude, da arque, né, da episteme, a gente vai identificar que os gregos já deram grande base para consolidar o que viria a ser o homem real, ou aquele homem que iria surgir da fuga do pensamento tradicional, do pensamento místico, ou do pensamento mítico, dentro de uma ideia de que passaria então as questões não apenas explicadas dentro da esfera religiosa, mas esse homem viria a dinamizar dentro de uma concretude extremamente voraz de um homem que precisaria perguntar, criticar, analisar, refletir, dimensionar, entender, pesquisar. E isso só seria possível a partir do momento que o homem tivesse acesso ou contato com pensamentos, né? Com autores, com ideologias diferentes do que estava sendo acostumado ou sendo condicionado ao seu tempo. Essa ideia a gente pode eventualmente trazer dentro de uma conjuntura maior, porque ela traz para todos nós uma análise real do que a obra do Discurso da Servidão Voluntária, ela traz para todos nós algumas perguntas típicas, né? Se o homem é livre, a quem ele serve? Ou que características trazem para todos nós o que é liberdade? Só se é livre quando se é esclarecido. E aí vem um outro personagem importante, né, chamado Immanuel Kant, numa obra chamada Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? Só se é esclarecido quando se é entendedor, quando se é conhecedor, quando se tem a sabedoria ao seu dispor, quando se busca, né? Porque todo tipo de conhecimento, apesar de ser transmitido, ele tem que ser discutido, ele tem que ser suspeito, ele tem que ser espantoso. E é o homem que busca o conhecimento para, de certa forma, criar o seu processo de análise, de entendimento real, consolidado às suas necessidades e aos seus tempos. Ou seja, a quem nós servimos? Quem são os nossos senhores? Quem são os nossos donos? A que ponto o homem se torna livre quando ele é condicionado a obediente a sistemas que sejam políticos, econômicos, culturais? Quem fala e, eventualmente, quem nós escutamos? Até que ponto o homem ele é proeminente, ele é virtuoso, ele é dono do seu destino, né? Ou seja, entendendo essas primeiras reflexões, a gente se debruçará na obra do Etienne, né? E entenderá que, por mais evoluído que nós sejamos, né, a servidão ela é um convite para um homem que é amarrado, para um homem que não é liberto, para um homem que não é feliz, para um homem que é servo e, principalmente, para um homem que não constrói originalmente as forças que irão reger a longevidade,
a sua prole e o destino de sua sociedade.